O vídeo de hoje vai conter muitos spoilers, então já vai se preparando. Se você ainda não está acompanhando os capítulos atuais, inclusive o último saiu é o 268 aqui no card, vem comigo porque tem muita coisa importante. Vamos aqui trabalhar algumas ideias, teorias sobre o novo viajante no tempo, que de novo não tem nada. Eu tô falando do Shinichiro Sano, o irmão mais velho do Mike. Foi revelado então que ele é essa outra pessoa que viaja no tempo. Mas muitas das informações que nos foram trazidas neste último capítulo deixaram muitas dúvidas. Eu não vou fingir aqui que eu sou o senhor da razão, que eu sei tudo, porque eu não sei. Tem muita coisa que só serviu pra gente criar mais teorias. Não tem como a gente cravar nada do que está acontecendo. Apenas tentar entender a mente do Ken Wakui pra gente descobrir o plano maior por trás de tudo isso. Agora, que ficou curioso, ficou, porque Shinichiro, um novo viajante no tempo, impulso sombrio vindo do amor e não do ódio, com certeza bagunçou a nossa mente. E mais do que isso, galera, é o seu like aqui embaixo para fortalecendo nossos vídeos, para chegar para cada vez mais pessoas. Se você é novo, tá chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho. E se você gosta muito de Tokyo Revengers, conversar sobre mangás, animes e tudo isso deste mundo incrível, já vem fazer parte do nosso clube de membros também, porque a partir de 3, 5 reais você já faz parte, tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp, participa aí dos sorteios que vão rolar no canal e muitas outras vantagens que você confere aqui embaixo. Agora vamos pra vinheta, que eu sei que vocês estão bem animados com o que está acontecendo com Tokyo Revengers e com esse novo velho viajante no tempo. Para começar o vídeo, eu vou fazer uma rápida recapitulação. O Mike descobriu que o novo viajante no tempo é o Shinichiro. Essa informação veio através do Akaza, que era amigo muito próximo do Shinichiro, já que ele era um líder de gangue que foi, digamos assim, adquirido para fazer parte da Black Dragons, assim como o Benkei também, que é outro que talvez deva saber esse segredo. O Aka e Benkei, dois amigos de infância, criaram a Black Dragon. Tudo isso formou uma grande amizade. O Shinichiro ser esse outro viajante no tempo, provavelmente, assim como o Takemichi, acabou contando para os amigos mais próximos. Nós temos aqui o Mike e o Shifuyu, o Draken, como amigos mais próximos do Takemichi, que descobriram o seu segredo. A mesma coisa a gente deve compreender aqui, que o Shinichiro contou isso para o Aka, para o Benkei. Agora, o Aka, vendo tudo o que aconteceu, resolveu abrir o jogo e contar para o Mike. Aqui a gente já tem a nossa primeira observação. O Aka não sabia que o Takemichi era um viajante no tempo. Então, como que chegou nessa conversa para o Aka revelar para o Mike que existe um viajante? É a primeira dúvida que a gente tem que pensar aqui, porque o Aka não sabia até então que existia outra pessoa no mundo que viajava no tempo, porque isso não é algo comum, não existe teoricamente. Então, essa primeira informação já é bem importante, como que chegou a conversa. O segundo ponto é que o Mike revelou para o Takemichi que o Aka só contou isso a ele depois do arco das Três Divindades. Ele não entendia nada sobre seus impulsos sombrios, começou a entender um pouco mais depois que o Aka revelou essa informação. Agora, por que nesse momento depois da Guerra das Três Divindades? Tem algum ponto aqui que a gente pode trazer à tona, que é o assassinato do Terano Solf. O Mike até então, ele agia como líder de gangue, tem ali alguns impulsos sombrios no meio do caminho da sua jornada, mas ele nunca havia tirado a vida de ninguém. Contra o Terano Solf, ele fez pela primeira vez. Então, talvez depois desse arco das divindades, o Aka tenha se sentido mal, por exemplo, já que, assim como ele cuida da Senju, que é a irmã mais nova do Takeomi, seu amigo, ele também pode ter ficado com um pezinho na consciência de não ter cuidado do Mike, que era o irmãozinho mais novo do Shinichiro. A partir dessa ideia, nós podemos acreditar que o Aka foi atrás depois que o Mike ultrapassou aquela linha da moral de tirar a vida de alguém e foi tentar conversar com o Mike para tentar resgatá-lo de alguma maneira. Essa, pelo menos na minha visão, é a teoria mais plausível, acreditável, digamos assim, para que ele tenha revelado um segredo do Shinichiro. Aí entra uma segunda vertente.
O Mike acreditou nessa informação porque ele já sabia que o Takemichi também era um viajante. Então a informação é mais fácil de ele absorver. Então aí nós já temos um ponto. Agora, o segundo ponto é a informação que o impulso sombrio veio do amor, porque o Shinichiro tentou salvar o Mike, continua tentando. Aqui é outro ponto muito importante, pois nós não estamos vendo o mangá em japonês, então ele passa às vezes por tradução coreano, inglês, espanhol, até chegar ao nosso português. Então aqui, algumas palavras mal traduzidas podem mudar todo o contexto da história. Baseado no capítulo em português que chegou até nós, o que dá a entender é que o Shinichiro continuou tentando salvar o Mike. E, se a gente for olhar ao pé da letra, o tenta me salvar quer dizer que, teoricamente, o Shinichiro continua fazendo isso, teoricamente estaria vivo, o que não faz sentido, já que a gente viu o Shinichiro morrendo. Inclusive, nos flashbacks, a gente viu o corpo do Shinichiro morto, sem vida, então não é tipo como se ele tivesse sumido e agora está vivo de alguma forma. Não, não faz sentido, porque foi visto ele morrer, foi visto ele sendo velado e enterrado, então não tem como ele estar vivo nesse momento. Tokyo Revengers não entra no tipo de mangá de viagem no tempo de várias linhas temporais ao mesmo tempo rolando, tipo, por exemplo, como Dragon Ball Z, onde a gente tem um Trunks numa terra totalmente diferente da terra dos personagens principais, onde tem um Trunks pequeno que está crescendo, mas que o mundo é outro. Já o Trunks do futuro, que é do Dragon Ball Z, que enfrentou Cell, enfrentou os androides 17 e 18, a gente vê que é um universo paralelo. Aqui em Tokyo Revengers não existe isso de universo paralelo, pelo menos é o que nos foi apresentado até então. Existe apenas uma linha temporal. Só que essa linha houve várias mudanças. Só que assim, você pensa como se você fosse quase um deus, onde você muda as coisas, como o Takemichi faz, e a história é reescrita. Não que existam vários caminhos diferentes, onde o Takemichi pode parar numa realidade alternativa, não. Teoricamente, é apenas uma realidade onde ele vai mudando as coisas. Então, quando a gente coloca dois viajantes no tempo nessa conta, o Shinichiro e o Takemichi, começa a ficar confuso, pois o Takemichi muda uma coisa e depois essa coisa vai sendo alterada. Agora, se o Shinichiro mudasse ao mesmo tempo, ficaria um pouco confuso. Aqui entra uma outra teoria pra gente pensar. Seria esse poder de viagem no tempo uma coisa única que exista em apenas uma pessoa ao mesmo tempo? Ou seja, não é possível existir dois viajantes vivos. Para o Shinichiro ser o viajante no tempo, o Takemichi não tinha poderes. Depois que o Shinichiro morreu, foi que o Takemichi começou a ter os seus poderes de viagem no tempo. Seria algo mais plausível para a gente entender de acordo com tudo que nos foi mostrado. Agora, tem uma outra informação bem importante que muitos de vocês vieram comentando tanto lá no grupo do Facebook, quanto no Twitter, quanto aqui nos comentários, sobre o Shinichiro ter morrido, já que ele era um viajante do tempo. Será que não é uma informação falsa? Pois se ele fosse um viajante, ele não teria morrido por Kazutora? Não, galera. Se a gente parar para analisar, o poder da viagem no tempo, ele consiste em apertar a mão do outro, viajar 12 anos, depois foi alterado recentemente para 10, né? E ver algumas mudanças. A mesma coisa para você voltar para trás. O poder de previsão, ver os movimentos do outro, o Takemichi só foi ter agora no arco final e só conseguiu, digamos assim, aperfeiçoar nessa guerra. Então o Shinichiro talvez não tivesse esse poder de prever, por exemplo, quando o Kazutora veio, porque o Takemichi também não tinha isso antes. Quantas vezes nós vimos o Takemichi quase morrer sem usar suas previsões? Inclusive na luta recente, na guerra final mesmo, onde ele já tinha tido algumas visões, ele praticamente quase morreu pro Mike se não fosse a Senju. Sim, a Senju é outra que tem um papel muito importante aqui nessa história toda, ao lado do Sanzu também, já que existe ainda uma possibilidade remota agora de o Sanzu e o Rama também ainda puderem ser outro viajante no tempo, caso hajam 3. Mas até então, o que nos foi cravado aqui é que são 2. Takemichi e Shinichiro. Agora, voltando, por que o Shinichiro então não previu? Porque talvez ele não tivesse esse mesmo poder do Takemichi. Então, ele acabou morrendo por Kazutora, porque se a gente parar para analisar, a maioria das visões é no meio das lutas, a maioria das viagens no tempo é para tentar evitar a morte de amigos, familiares. O Shinichiro meio que não tinha como adivinhar que ele morreria naquele momento. A gente nunca viu, por exemplo, uma cena onde o Takemichi previa a própria morte para tentar salvar, já que ele é o principal nesse momento.
O Chinichiro deve ter sido a mesma coisa, ele não previu que morreria, então quando o Kazutora aplicou o golpe com a chave de fenda, ele não teve como se defender. Muito se fala também de um Chinichiro no futuro voltando para o passado. Só que aí entra naquela grande teoria que se você tá lá no futuro, que é o caso do Chinichiro, para ele voltar no passado, ele tem que estar vivo. Se ele já está morto, ele pode ter ficado preso naquele futuro. Então é muita informação que vai embaralhando cada vez mais a nossa mente. O que fica claro aqui é que o Chinichiro não pode voltar para o futuro, já que agora ele está morto. E se ele estava vivo no futuro, ele não pode voltar para o passado, pois ele acabou morrendo nesse passado. É a mesma coisa dos outros personagens. A gente não pode mais reescrever a história do Baji, do Drake, teoricamente. Então a mesma coisa vale para o Chinichiro. Ele não pode alterar a sua própria vida. Não tem como ele prever a sua própria morte, ao que tudo nos indica. Lembrando que tem muita coisa que fica naquela linha das teorias, já que o Kenyaku pode simplesmente, semana que vem, trazer uma informação nova que quebre todo o nosso pensamento. Mas esse espaço é justamente para a gente tentar teorizar baseado em todas as ferramentas e informações que nos foram dadas até o momento. Muita coisa pode mudar depois desse capítulo 268, mas todos os 268 capítulos nos indicam que o Chinichiro está morto, não teve como prever a sua própria morte e ele não pode mais alterar nem seu passado, nem seu futuro. Não posso esquecer de convidar vocês para a nossa loja parceira, a Capitão Onigiri, uma loja que vende mangás usados, HQs, Funkos e outros colecionáveis. Tem saquinho de proteção para proteger seu mangazinho na estante, muita coisa legal com um preço ótimo. Mangás a R$ 35,90 aí novinho, você encontra no Capitão por 15, 20, coleção completa, semi-completa com mais de 40, 50% de desconto. Então vai dar uma conferida lá no site do Capitão, tá aqui embaixo e tem o nosso cupom Onigiri do Reino para 5% de desconto. Ah, Renan, mas o Mike falou que o Chinichiro viajou no tempo para tentar salvar ele, que o impulso sombrio veio do amor. Tá, galera, mas aqui é uma informação que nem teorizando dá pra gente conseguir algo palpável. Porque o que leva o Chinichiro a viajar no tempo para salvar a vida do Mike, sendo que o Mike, quando o Chinichiro morreu, ou seja, tudo que o Chinichiro deve ter feito foi antes da sua morte, o Mike ainda era uma criança de 8, 10 anos. Tem aquela informação, por exemplo, da foto da primeira geração da Toman, onde tem um espaço teoricamente vago que poderia ser de alguém que teoricamente o Shinichiro apagou da vida do Mike. Seria o Sanzu? Provavelmente é o mais indicado, já que o Sanzu era amigo de infância tanto do Mike quanto do Baji, sempre estavam juntos na hora da criação da Toman. Não fez parte dos fundadores, mas estava dentro da Toman depois de um tempo quando a gente descobriu. Então por que ele não foi um fundador? Será que teve influência direta do Chinichiro nas viagens do tempo? Tirar o Sanzu, afastá-lo de alguma maneira? E por que o Mike corria risco de vida com apenas 8, 10 anos? Não faz muito sentido, né? Mas tem muita coisa pra gente descobrir ainda. Eu sei que esse vídeo tentou responder algumas coisas, mas no final das contas acho que a gente vai sair ainda com mais perguntas. Mas claro, cabe sempre você trazer mais perguntas também, comentários do que você acha que pode ter acontecido e do que você acha que deve acontecer. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de teorias. Eu sei que tem muita coisa sobre o Chinichiro que a gente vai descobrir ainda, principalmente desse impulso sombrio que vem do amor, dessas viagens no tempo que não fazem muito sentido da parte do Chinichiro que já morreu e se existe um terceiro viajante no tempo. Muita informação pra gente pensar e teorizar. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço e aquele like antes de ir embora.